Fala aí, pessoal. Bom, vamos começar aqui iniciando, né, a parte de variáveis, né? Então, só dar um play aqui. Então, beleza. Nós paramos aqui no chega de Hello World. Bom, pessoal, vamos falar de variáveis e o escopo de variável, tá? Bom, primeiramente, essa parte que eu acabei de citar, o escopo das variáveis, não é uma aula para agora, entendeu? Nós vamos falar sobre variáveis, mas o escopo das variáveis ficaria legal quando nós começarmos a falar sobre métodos, ok? Isso aqui é um método, mas eu não expliquei como é um método em Java, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber sobre o escopo de uma variável é que essa variável aqui, ó, vou só dar um exemplo aqui. Int número. Essa variável, o escopo dela é o maior escopo possível, ok? O que seria o maior escopo possível? Ela é visível em qualquer parte da nossa classe Java. Dessa nossa classe Java, ela é visível em qualquer parte, ok? Então, esse escopo dela é o maior escopo que existe para esse caso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar com a parte de variáveis. O que seria variáveis, né? Variáveis todo tipo de é um atributo. Variáveis é um atributo onde você armazena dados. Ou seja, aqui, veja só, eu estou escrevendo chega de Hello World. Isso aqui é uma string propriamente dita. Mas existe uma variável que armazena esse valor, que é exatamente a variável string. Então, por exemplo, esse valor aqui eu posso colocar dentro de uma variável. Por que ela chama variável? Porque ela pode assumir valores diferentes, valores variáveis. Então, por exemplo, string com S maiúsculo, o nome da string é mensagem, por exemplo. Recebe, olha só, recebe, chega de hello world. Chega de hello world, ok? Então, tudo que tem aqui dentro, tudo que está escrito aqui, quer dizer, tudo que está escrito aqui está dentro da minha variável mensagem. Então, quando eu precisasse me referenciar aqui, eu poderia simplesmente digitar assim, ó, mensagem. Só que aí acontece o seguinte problema. Vai dar um erro. Por que que vai dar um erro? Porque aqui, dentro do método main, eu não posso acessar essa variável, ok? Não posso acessar essa variável. Então, vou ter que dar um Ctrl Z aqui e voltar. Eu não posso acessar aquela variável. Como que eu vou fazer para acessar essa variável? Imagine o seguinte, esse método public aqui, imagina como se ele não pertencesse dentro dessa classe programa, tá? Imagine que ele tivesse aqui só para denotar que essa classe toda é a classe principal, mas esse método aqui em si, ele é autônomo, ele não comunica com nenhuma parte que está aqui em cima antes dele, tá? Ele não comunica. Mas então como que nós vamos comunicar com essa variável que se chama mensagem aqui dentro? É usando os princípios da orientação ao objeto. Ou seja, quando eu crio uma classe, ela, teoricamente falando, depois dela estar pronta, ela vira uma variável. Ou seja, essa variável string que nós estamos usando, eu vou só escrever aqui, mas só para vocês entenderem. Provavelmente a visão nossa, que nós vamos digitar de uma maneira que fique igual aqui, mas não é dessa forma totalmente que ela fica feita. Mas então, possivelmente, o nome dela poderia ser isso, ó, class string. Tá vendo? O nome dela é isso. Essa variável string, ela foi inicializada desse jeito. Ok? Então, é assim que nós podemos usar ela. Então, agora, como que nós vamos fazer a chamada do nosso programa aqui, da mesma forma que nós chamamos string, aqui dentro do public static void main, né? Então, nós vamos chamar da seguinte forma. Vou dar um espaço aqui. Como que chama a nossa classe programa? Ou seja, você pode chamar ele de variável também.
Então, o nosso programa, você pode tratar ele como uma variável, ou seja, programa, a variável programa, ó, a semelhança, programa e string. Então, temos que dar um nome para a nossa variável programa. Vamos dar o nome P. Veja só, ele não deu erro. Então, o que está dizendo aqui? Eu criei uma variável, o nome dela é P. E o tipo dessa variável é do tipo programa. Então, tudo que tem dentro de programa é o que eu posso colocar dentro de P. Então, até aí tudo bem. Só que veja aqui, string mensagem, ou seja, programa P, está recebendo uma string. As propriedades dessa variável string são diferentes das propriedades do meu programa P. Aqui nós temos só a instanciação de uma variável que é do tipo de uma classe, ou seja, ela é do tipo programa. Então eu preciso criar um objeto, é onde entra o primeiro contato com objetos que a gente vai trabalhar. Então o que? Programa P é uma variável. Agora, para fazer P trabalhar, a gente vai ter que instanciar um objeto, e é um objeto do tipo programa. Então nós vamos usar a palavra-chave new, que é um novo, né, no caso, um novo programa. Ó, se você apertar a tecla Ctrl, segurar ela e apertar a barra de espaço, no caso aqui é a barra de espaço, você vai aparecer os nomes iguais. Ó, você digitou, vai aparecer tudo que tem progr, vai aparecer. Então você só dá um Enter selecionando aqui e ele vai ficar nessa estrutura. Ou seja, criou uma variável P do tipo programa. Essa variável P vai receber um new programa, ou seja, você vai estar criando um novo objeto do tipo programa, onde P tem acesso a esse objeto. Então, após você ter criado isso daqui, agora sim, por meio de P, você tem acesso a essa mensagem. Então, entenda o seguinte, olha só. Dá um Ctrl X aqui, pular a linha aqui e colocar isso aqui. Se eu acabei de falar que por meio de P você consegue chegar em mensagem, então se você digitar P e clicar em ponto, ele vai aparecer todas as coisas possíveis de P. Uma das coisas possíveis é a mensagem. Aí sim, agora, dessa maneira, você tem acesso a isso daqui. Tá? Essa primeira abordagem, para quem não sabe nada de orientação a objetos, é normal. Você talvez fique um pouco confuso, mas no decorrer das aulas, você vai ver que isso é uma coisa simples de ser entendida e você vai ficar craque nisso daqui, ok? Então, se nós executarmos agora novamente, ele vai imprimir essa mensagem aqui, ó, por meio de p.mensagem. Veja só, chega de Hello World. Ó. É isso aqui que ele está imprimindo. Ok? Se a gente mudar aqui em cima, chega de Hello World 2, ele vai mudar aqui embaixo. Ok? Então, ele alterou. Vamos então agora, aqui dentro dessa parte aqui, vamos trabalhar com outras variáveis. Por exemplo, a variável string, ela armazena textos, ok? Tudo que for texto, você vai armazenar dentro de uma string. Agora, tudo que for número inteiro, você pode armazenar números inteiros dentro de várias variáveis, ok? Eu vou dar exemplo de algumas aqui. Int, long, byte. Bom, existe mais aqui. Deixa eu só ver se eu acho uma tabela aqui que eu acho que vai ser mais simples de explicar. Beleza, ó, aqui apareceu. Essa daqui são todas é uma tabelinha simples das variáveis em Java. Então, o que eu estou falando? Tudo que for número inteiro, eu posso usar usando a variável byte, posso usar a variável short, eu sabia que estava faltando um short. Posso usar a variável short, posso usar o int e o long. Todas essas quatro você pode armazenar, eu vou até deixar essa imagem aberta aqui, todas essas quatro que eu digitei aqui, você pode armazenar valores inteiros. Mas você pode armazenar valores inteiros limitados, ok? Bem limitados. Eu vou tentar dar um exemplo bem simples aqui, ó. Olha só, o que está dizendo aqui, ó. Aqui está dizendo que o byte, você pode, que o byte aqui você pode
usar valores inteiros de 1 byte. Ou seja, então se eu digitei byte aqui, deixa eu ver se vai aparecer o erro aqui. Se eu digitei byte e eu dei um nome de n, por exemplo, e n recebe esse valor aqui, veja só, ele vai dar um erro. Porque, ó, impossível, ó, possível perca de precisão. Por que possível perca de precisão? Porque esse número é muito grande para caber dentro dessa variável. Essa variável não suporta esse número. Então vamos reduzir. Ó, byte 10, o número 10 já consegue. Vamos aumentar aqui. 100 ele consegue. 1000, aí 1000 já é o suficiente para ele estourar. Então vamos colocar 999, não consegue. Vamos colocar 888, também não. Vamos colocar 254, não. 253, também não. Bom, deixa eu colocar 200, também não. 150, também não. Opa, acho que é só 100 é o máximo. Não, 101. Bom, obviamente você não precisa ficar fazendo isso para tentar descobrir qual que é o tamanho dela, tá? Existe uma especificação aqui que diz qual que é o número. Por exemplo, essa daqui, olha que beleza. Ah, tá. Aqui, ó, o byte. Ele trabalha com menos 128 até 127. Então, se eu colocar 128, pode. Se eu colocar 127, pode. Se eu colocar 128 aqui, já não pode. Se eu colocar menos 129 aqui, também não pode. Ou seja, esse daqui é o range de números. Ou seja, você pode colocar números de menos 128 até 127. Ok? Lembrando o seguinte, aqui você provavelmente fez uma confusão de byte com bit. Aqui na imagem anterior, 1 bit equivale a 8, 1 byte equivale a 8 bits. Olha só, 2 bytes equivalem a 16 bits, ok? Cada byte vale 8 bits, ok? Simples assim. Agora, a variável short, menos 32.768 até 32.767. O número positivo geralmente é sempre 1 a menos. Então, essas quatro variáveis, como eu passei aqui, elas suportam números inteiros. Mas o que determina o tamanho do número inteiro é exatamente isso. É byte, short, int e long. De acordo com essa tabela aqui, a variável que suporta o maior número é o long, olha. O int suporta 2 bilhões. Ele suporta 2 bilhões até 2 bilhões. Já o long, olha só, 1, 2, 3, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinqualhão. O long, como vocês estão vendo aqui, ele suporta um número muito grande, muito mesmo. Então, beleza, essa parte aqui eu vou colocar só o 100 aqui para vocês ver. Bom, nós temos o short. O short ele suporta 32.768, né? Menos 32.768. Se eu colocar, opa. Ah, tá. Short, vou colocar um S aqui. Ele suporta isso. Se nós colocarmos o 9, aí opa, é 32.000. 32.069.68. OK. Então esse é o limite dele. Se pôr 69, ele dá errado. Aqui o limite positivo dele é esse. Se pôr 8, ele estoura. Então vamos deixar no 7 aqui. E assim por diante, tá? Bom, agora vamos ver outras variáveis. Vamos ver aqui a variável do tipo boolean, tá? A variável do tipo boolean, ela só consegue aceitar dois tipos de valores, ok? Então vou colocar B. A variável boolean, ela só recebe true ou false, é um valor booleano. Então ela só recebe esses dois valores. Vamos ver a próxima variável aqui. O char, ele recebe caractere. Só que o char, ele trabalha com a tabela ASCII, que é uma tabela muito louca, que ela é interpretável em caracteres. Ou seja, então ele interpreta tanto o caractere, ó, veja bem, para você denotar um caractere é aspas simples. Então, por exemplo, C é um caractere. Só que se você colocar CC, já não é um caractere, porque CC tem dois caracteres. Então, dois caracteres vira um texto, uma string. Então,
Caractere é uma variável de um único dígito, ok? Então, bom, como eu disse, o caractere ele recebe isso aqui, mas ele pode receber também números, tá? Porque nessa tabela ASCII, o número ele é representado por um caractere, tá? Deixa eu achar um outro exemplo aqui. Tabela ASCII. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de tabela ASCII. Vamos usar essa aqui. Veja bem, ó, tá falando que o decimal, ó, 128, tá vendo, ó? A tabela ASCII, ela recebe char. Então, se eu digitar 128, significa que o meu caractere vai ser um cedilha. Então, vamos digitar 128 aqui. E quando nós imprimirmos C.C, que é o caractere, olha só o que ele vai imprimir. Ele imprimiu isso aqui. Por que ele imprimiu isso aqui? Porque o cedilha é um caractere especial, e quando você executa um caractere especial no prompt de comando, ele dá esse erro. Mas então vamos achar outro caractere. Vamos achar um que não tenha esse problema. Caramba, mas todos os caracteres aqui são especiais. Vamos achar uma tabela ASCII mais completa. Perfeito, essa aqui está mais completa. O decimal, vamos achar o decimal do número... O decimal do caractere decimal da letra A. Vamos colocar a letra A. A letra A vai ser igual a 65. A letra A é igual a 65. Então, se nós colocarmos o valor 65 aqui, ele vai imprimir a letra A. Olha que legal. Ou se nós colocarmos a letra A, o caractere A, ele vai imprimir A de todo jeito. Então, ele aceita dessa forma, tá? Só para poder entender o que é a tabela ASCII. Então vamos lá, nós vimos boolean, byte, short, char, int, agora falta 3. Falta 2, float e double. Bom, o float e o double, ele é uma variável de ponto flutuante, ou seja, vamos colocar aqui, float f, recebe 200, vai dar um erro. Não deu um erro, né? Que beleza. Tá, 200. Acho que isso aqui vai dar um erro. Deixa eu ver. F. Ok. O que acontece? O float, quando eu falo uma variável de ponto flutuante, significa que ele recebe número com vírgula. Tipo 200,7. Um número inteiro, ou seja, um byte, um short, um long e um int, ele não aceita número com vírgula. Ele dá erro, tá vendo? Ele não aceita. Ele só aceita o número inteiro. Já o float e o double, aqui, float e double, ele aceita números inteiros. Só que aí tem a seguinte característica. O Java, nativamente, ele trabalha com o double. O float, ele reconhece, mas você precisa informar para ele que é um float. Porque tudo que tem ponto flutuante, ou seja, tudo que você informa com vírgula dessa maneira aqui, ele encara como se já fosse um double. Mas se você quer usar uma variável float e quer usar o float como um ponto flutuante, você tem que colocar um fzinho na frente para informar para o compilador Java que você está querendo trabalhar com a variável float e não com a variável double. Ok? Então, beleza. Mas agora você vai fazer a seguinte pergunta. Tá, existe o byte, existe o short, existe o long e existe o int. As três faz a mesma coisa. Qual que é a mesma coisa? Elas aceitam números inteiros. Aí você pensa, tá, mas então por que se você quer aceitar número inteiro, você não usa só a variável long, que é aquela que aceita 5 quinqualhões, e usa ela sempre? Por que usa essas outras que não aceita números maiores? É bem simples. Veja só, a quantidade de bits influencia, porque se você está trabalhando com um computador, tudo que você faz no computador usa a memória do computador. Então, se você desenvolve um projeto e você usa só variáveis long, que ela usa, que ela usa 64 bits, você vai estar agredindo a memória do computador. Você vai tornar o seu programa menos eficiente. Então vamos supor que você precisa que uma variável armazene número de 0 a 100. Por que você vai usar uma variável que armazena 9 quinqualhões se você pode usar uma que
que é bem menor o espaço que ela ocupa na memória e não vai dar problema, entendeu? Você tem que pensar na memória. A memória hoje em dia é uma coisa que você tem que pensar. Se o programa fica lento ou eficaz, se você pensar nesses pequenos detalhes, entendeu? Então, se você faz um bit para armazenar o número 100, perfeito, você foi excelente, você pensou com a cabeça. Mas se você fizer isso daqui, colocar um long, peraí. Opa. Ah, tá, perdão, nossa senhora. Vou colocar aqui. Se você colocar um long para pegar só o número 100 e gastar todo esse espaço de memória aqui para armazenar o valorzinho 100, você não é um programador que está pensando na eficácia do seu programa. Então é para isso que servem os vários tipos de variáveis e seus tamanhos. Para o double e para o float é a mesma coisa. Se você vai armazenar 200,89, usa um float. Se você vai armazenar um número que o float não dá conta, tá? Um número que o float não dá conta, aí você usa um double, ok? Mas aqui no nosso aprendizado, isso aqui é igual eu falei. Nós não vamos entrar nesse número de variáveis aqui, usar todas as variáveis, quase nunca dá para usar todas, porque nós estamos aprendendo, mas se você vai fazer um projeto, você tem que ficar atento nessas condições, ok? Bom, agora aqui, vamos só mostrar como ficou. Estamos trabalhando com as variáveis, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, nós temos aqui C, nós temos B, nós temos D, vamos colocar todas, né? Nós temos F, nós temos L, nós temos N, nós temos S e nós temos mensagem. Vamos executar e ele vai apresentar para a gente tudo que nós colocamos dentro das variáveis, ok? A parte de variáveis é muito simples, né? Como vocês viram, tem a parte que eu falei que você tem que pensar em qual variável você vai usar para economia de memória, né? Isso é muito importante. Um bom programador deve pensar nisso. Bom, agora no próximo vídeo nós vamos ver os operadores, tá? No caso, os operadores lógicos, operadores aritméticos, tá? Vamos começar pelos operadores aritméticos, mais, menos, vezes, tá? Tudo da parte de aritmética, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.